Gente, ó, se eu tiver mal enquadrado, a culpa não é minha. A culpa é que a gente é pobre e não tem equipamento suficiente pra isso. Tá bom? Beleza. Como eu não tô vendo vocês nem nada, vocês vão me falando aí quando puder começar, valeu? Tá bom, pode passar Pode pra outra. começar. Boa Não, tarde, boa noite, bom dia, professora. Estamos aqui para apresentar essa bela obra de literatura Água Funda, certo? Escrita por Ruth Guimarães, uma ótima escritora, que vamos falar um pouco mais dela daqui a pouquinho. E estamos com um quarteto maravilhoso que você ama, que está no seu coração. Começando com ele, nosso atleta preferido, Giovanni. Oi. Depois temos ele, o nosso negrinho maravilhoso e preferido de todo o nosso coração. Luiz! Oi! E por último, temos ela, a crítica e analista de tudo. Luísa! Uau! Pretel. Hoje tem Luísa! Pretel! Isso aí. Por último, nós temos Gustavo Moraes Fernandes. Tamo junto. Vamos lá, né? Vamos começar essa ótima apresentação aqui. Por favor. Todos Comece. se mutem, por favor. Bom, eu vou falar sobre o resumo da obra, né? Vou dar um check em tudo que acontece, porque é um livro muito denso, tem muita coisa no livro, então eu vou falar bem por cima. Bom, a nossa história, ela tem 2 períodos. E o primeiro deles, o Luiz vai falar depois no contexto histórico, né? O que foi esse período direito, mas ele se passa contando a história da Sinhá Maria Carolina, que ela era dona, não ela, né? O marido dela era dono de uma fazenda. Ela acabou se casando muito cedo com esse homem. E aí ela foi morar com ele. E esse cara não prestava, né? E ele não prestava, ele traía ela pra caramba, né? Como, né? Todo homem. E assim, eles acabaram tendo uma filha chamada Maria Gertrudes. Não, Maria Gertrudes? Só Gertrudes, só. Nome horroroso. Enfim. E a Maria Carolina acabou também tendo uma outra gravidez, mas o filho dela não nasceu. Nasceu, mas nasceu morto, não natimorto. E quando isso ocorreu, o marido dela olhou assim pra ela e falou: Ah, eu vou parar de ser esse cara que eu sou, que sai toda hora, que te trai, que não sei o quê, e eu vou ser um bom pai. Então, a Maria Carolina, ela também virou uma pessoa completamente diferente por causa disso. Ela virou uma pessoa fria, ela era fria com a sua própria filha, que era uma menina super alegre, contente. Enfim, e o que eu acho engraçado, que vale salientar, que nessa obra, o narrador, ele se expressa de uma maneira muito, como é que se fala? Muito diferente das outras, entende? Tipo, ele é como se fosse um fofoqueiro. Ele vai contando histórias que ele ouviu aqui, histórias que ele ouviu ali, e com um tipo de prosa muito presente, né? Tipo, a Ruth Guimarães fala que ela escreveu esse livro com coisas que ela ouvia quando ela era criança, né? Quando ela, no Vale do Paraíba, acho que é o nome. Bom, mas essa história se passa na Fazenda Olhos d'Água, que era que é a fazenda que o marido da Maria Carolina é dono, que é Fazenda Olhos d'Água, no sul de Minas Gerais. Enfim, aí o que acontece? Maria Carolina tem um sonho com o marido e fala: não vai viajar, porque ele ia viajar. Não vai viajar porque vai dar ruim nessa viagem. E o que o cara fala? Eu vou viajar, porque sonho não acontece. E o que aconteceu? O cara morreu. O cara morreu. Maria Carolina ficou acabada, mas teve que prosseguir. E aí a história conta, né? Enfim, bem detalhadamente, como ela era cruel, não cruel, né, mas como ela era fria, como ela era dura com a própria filha, com os escravos que a serviam, né, porque nessa época o Brasil ainda tinha escravidão, e enfim. E aí acontece um tempo depois, sua filha cresce e ela descobre que a filha dela tá tendo um namorico com o filho do capataz. E aí a Maria Carolina fica: meu Deus, não, você não pode namorar o capataz, porque a gente é uma família muito rica e ele é de uma família muito pobre. Você tá louca namorar com um cara desse? E aí a Gertrudes fica doida também, mas ela aceita um pouco, sabe? Tipo, vou namorar escondido. Ela faz isso.
Aí, depois de um tempo, só desgraça acontece agora, os pais da Maria Carolina morreram. Esses pais, que são avós da Gertrudes, que eram muito próximos da menina. Eles eram meio que o alicerce dela, sabe? Pra aguentar a loucura da mãe. E aí, quando eles morreram, a Gertrudes olhou e falou, mano, eu não tenho mais meu avô, minha avó aqui, velho. Os únicos que me apoiavam, os únicos que, sabe, me faziam aguentar minha mãe, o que eu vou fazer? Meteu o pé com o namorado. Ela foi embora com o namorado. E a Maria Carolina ficou lá. Aí o capataz, que ela jurava que ia ficar com ela, tipo, junto, né, naquela casa enorme, que, né, ele olhou pra ela e falou, não, sim, aí eu tô envergonhado com o que o meu filho fez de ter ido embora com a sua filha e eu vou me demitir. E ele se demitiu. E aí ficou só a Maria Carolina lá sozinha, e aí ela ficou procurando um capataz, procurando, porque ela queria um capataz tão bom quanto aquele que foi embora. E ela achou. E quando ela achou, ela estava tão sozinha que sabe o que aconteceu? Ela se apaixonou pelo capataz. Ela julgou tanto a filha dela e se tornou aquilo que a filha era. E aí o que acontece? Ela se apaixona por ele, eles se casam e ela quer vender a fazenda. Né? A fazenda, calma, peraí que eu esqueci o nome. Olhos d'água. Ela quer vender. E aí o irmão dela, o Miró, fala, não vende, porque esse cara, ele quer casar com você por causa do seu dinheiro. Porque, ó, você é de família rica, você vai vender e dar o dinheiro pra ele vai, ó, raspar o pé fora. E ela falou, não, ele é um bom homem e eu vou vender. Vendeu a fazenda pra uma empresa, não entendi direito essa parte, por uma empresa que, tipo, ajudou a comunidade lá a ter emprego na época. E sumiu. Foi isso. E aí, agora a gente tem a segunda parte da história, que já tem novos protagonistas, que é o Joca e a Curiango. A Curiango, ela é neta do Miró. Ou seja, ela é ela é sobrinha neta da Maria Carolina. E aí a história ela se passa na comunidade do lado dessa fazenda. E aí a gente vai acompanhando o Joca tentando conquistar a Curiango, porque a Curiango é aquela mulher, sabe, que não aceita pouca coisa e que ela é muito conquistadora, então, tipo, ela não vai aceitar, sabe? Tipo, o cara chegar nela e falar que gosta dela. Não, ela não é dessas. E aí, nesse livro também, a Ruth Guimarães, ela pega muito do folclore brasileiro. Então ela quer falar que, tipo, o povo do interior, eles têm muitas crenças. E nessa comunidade não era diferente. Eles acreditavam muito na mãe de ouro, né? Que ela tinha, tipo, ela aparecia quando tinha ouro por perto e, tipo, enfim, alguma coisa assim. E também que ela dava desgraças a quem desrespeitava ela. E agora eu vou falar sobre. O Joca, ele não era uma pessoa que acreditava na mãe de ouro. Ele nunca acreditou. Falava, isso é mentira, não tem que ter medo. E aí, quando ele começou a falar isso, começou a acontecer umas coisas muito doidas na comunidade. O povo começou a ser demitido, né? Porque essa época, acho que passou muito tempo. Muito tempo depois, né, da Maria Carolina. Então já tava tendo como é que se fala? Uma revolução industrial no Brasil. Então, já tinha uma empresa no lugar daquela fazenda que estava contratando pessoas, né? Óbvio, né? Que era um salário, assim, michuruca. Mas estava contratando pessoas, tinha gente ganhando dinheiro, sabe? Tudo em torno daquilo. E aí, o que aconteceu? As plantações, porque era uma empresa de plantações, não vingaram. Pessoas foram demitidas e teve muito frio, teve uma geada assim que, meu Deus, tipo, por que vai ter uma geada assim tão ruim? E o gado começou a morrer, o povo começou a passar fome, foi só a ladeira abaixo. E aí todo mundo ficou, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Isso aqui. E aí todo mundo culpou quem? O Joca. Porque o Joca falava que não acreditava na mãe de ouro, etc. E nessa altura do campeonato, o Joca conseguiu conquistar a Curiango e casou com ela. Casou, teve filho. E aí, nessa época também, né, quando começaram a acusar o Joca de que tudo que estava acontecendo é culpa dele, o Joca começou a ter uns apagões e bater nas pessoas, ficar violento. E ele não lembrava quando ele voltava. E aí todo mundo falava, isso aí é a mãe de ouro, isso aí é culpa da mãe de ouro, que não sei o quê. Até a própria esposa olhou pra cara dele e falou, isso daí é a mãe de ouro, você falou mal dela, olha o que ela tá fazendo com você. E aí, aconteceu que o Joca tomou por sua livre e espontânea pressão,
foi embora da comunidade, virou um andarilho atrás da Mãe de Ouro, porque ele quer achar, se ela existe mesmo, ele quer achar ela e tirar satisfação. Então o que acontece? A Curiango se torna a Maria Carolina, fazendo um link com a primeira parte da história, porque assim como o marido dela morreu deixando ela e a Gertrudes, o Joca foi embora deixando ela e a filha dela. Entende? Então, tipo, tá tudo muito ligado. Fora que tinha uma velha nessa comunidade que chamava. Esqueci o nome da velha, mas essa velha, ela era tipo caquética, sabe? Ninguém gostava dela, todo mundo chotava, ela vivia de resto. Adivinha quem era essa velha? Sim, a Maria Carolina, a dona da fazenda que vendeu pra ficar com o marido. Porque o marido deixou ela lá na estação só com a roupa do corpo. E aí ela ficou biruteteia e foi morar na rua. Então, pra você ver como as coisas são, né? E isso é muito por cima da história, tá, professora? É tipo, o livro ele é bem denso, na minha opinião já. O livro é muito denso, ele é bem, sabe, ele tem muitas construções, assim, muitos núcleos de personagens. E assim, eu achei uma leitura difícil, tá? Não sei se meus colegas, mas eu achei uma leitura difícil. Bom, muito obrigada, essa foi a minha parte, pode passar. Bom, Pro, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Deixa eu só colocar aqui a tela cheia, né? Falar um pouco sobre a vida rural, suas transições sociais, sua cultura popular, né? Que teve, com o decorrer, o desencadear, né? Da história da Água Funda em si. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, né? Porque senão eu não consigo falar. Bom, o romance, né, de Água Funda, né? Escrita por Ruth Guimarães, tem uma transição, né, do século XIX para o início do século XX, né, no Vale da Paraíba, com o foco, né, do que a Luísa falou, né, que é a fazenda, né, Nossa Senhora dos Olhos d'Água, né, e essa história acompanha a vida na fazenda desde o período escravocrata até o final do século XX, né, onde foi mostrado toda a transição para o trabalho livre e a modernização rural, né, que já entra nessa questão, né, de transição social, que foi algo que acabou ocorrendo dentro desse contexto histórico, né, como também a importância, né, do que foi falado, de como isso foi trazido, né, para dentro do contexto histórico, né, da história da Água Funda, né. Também foi mostrado no livro, tipo, a primeira parte que conta, né, sobre o período escravagista, tipo, já a segunda parte já fala sobre o período pós-abolição, onde eles já começavam a ver os trabalhos remunerados e empresas e etc, né? Basicamente é isso, né? Quando se trata do contexto histórico, né? É isso que pode estar sendo falado e retratado, né? Os focos mesmo, tanto que as palavras-chave do contexto histórico, né? É a fazenda e sobre o período escravocrata que teve no início, né, do século XX, né, e trazendo todo esse contexto para dentro da história, para dentro desse livro. É isso. Beijo. Opa, cheguei para fazer análise psicológica, né? Bom, vou começar aqui com a Maria Carolina, que foi a personagem principal na primeira história. Ela retrata o quê? Né? Uma mulher autoritária, orgulhosa, que representa tipo, a elite rural escravocrata. Escravocrata, né? Porque na trajetória dela, né, após ela ser traída pelo marido, né, e ter que enfrentar a fuga da a filha dela, que é a Gertrudes, eu vou falar dela depois, com o filho do capataz lá, ela vende a própria fazenda e também se envolve com o capataz, como a Luísa falou, que ao decorrer do tempo ela também vai lá e se envolve com um, e que, tipo, acaba levando ela à loucura, né, ao... meio que a falência dela. Tipo, ela perdeu tudo. E a próxima que eu vou falar é a filha dela, a Gertrudes, que
Ela foi uma jovem apaixonada e determinada, né? E na trajetória ela se apaixona por Inácio, né? O filho do capataz, e foge com ele, né? Desafiando as normas sociais da época, que era bem rigorosa. O próximo que eu vou falar agora é o Joca, que foi o da segunda parte. Ele era um trabalhador rural, era um homem simples, introspectivo e sensível às influências do ambiente e das crenças populares também, né? Porque na trajetória ele casa com a Curiango, né? Mas após o casamento, ele começa a ter os ataques lá, como a Luísa citou no começo, e acaba se tornando obcecado pela identidade que é a mãe de ouro lá. E acabando até abandonar a esposa e tornar um andarilho. E a Curiango, que é a esposa do Joca, ela era caracterizada por uma mulher forte, resiliente e ligada às tradições locais, né? Representava a continuidade da linhagem feminina da família, enfrentando as dificuldades do casamento e as mudanças sociais da época. E é isso. Oi. Então, eu fiquei aqui com a nossa bela escritora, que também já fez traduções, tá? Nossa grande Ruth Guimarães. Ruth Guimarães nasceu dia 13 de julho de 1920 em Cachoeiras Paulista, no estado de São Paulo. Com 10 anos de idade, publicou sua primeira obra e mais tarde, em 1938, foi morar na cidade de São Paulo, onde fez 2 faculdades, ou cursos, Filosofia e Letras na USP. Pouco antes da morte do Mário de Andrade, falei errado, desculpa, nervosismo, bateu. Ele auxiliou ela um pouco nas pesquisas com folclores nacionais, tanto que todas as suas obras são baseadas em um pouquinho folclore. E em 1946 ela publicou seu primeiro romance, que foi Água Funda, né, que até então se tornou a sua maior obra, e eu creio, pelo que eu vi, que é até hoje a sua maior obra dentre todas que ela teve. Também estudou dramaturgia e crítica na Escola de Artes Dramática da USP, considerada pelo autor Alfredo Mesquita, e foi fundado em 1948. Além disso, a autora também foi uma professora de português durante mais de 30 anos em uma escola pública em São Paulo, na qual foi uma das primeiras escritoras negras também do Brasil. E em 2008 ela foi eleita para ocupar um lugar na Academia de Letras. E, infelizmente, ela acabou falecendo dia 21 de maio de 2014, no ano da Copa, por sinal, que isso é bem triste. Eu acho que ela acabou não vendo a humilhação, mas tudo bem. E eu queria falar um pouquinho das características das obras de Ruth Guimarães. E as coisas que mais se destacam é o elemento folclórico, marcas da cultura indígena, enaltecimento da cultura negra, realismo fantástico, crítica social, regionalismo, linguagens caipira e valorização na oralidade. E eu queria fazer um negocinho que, como ela foi uma grande escritora, queria falar um pouco de todas as suas obras, que a sua primeira, como foi dito, foi Água Funda, depois ela fez Os Filhos do Medo, Mulheres Celebres, As Mães da Lenda e da História, Líderes Religiosos, Lendas e Fábulas no Brasil, Dicionários da Mitologia Grega, O Mundo Caboclo, de Valdomiro Silveira, Grandes Enigmas da História, Medicina Mágica, As Simpatias, Lendas e Fábulas do Brasil, Crônicas e Valeparianas, não sei ler, mas Contos de Cidadezinha,
Calidoscopia, a saga de Pedro Malizartes, que foi sua última obra. Muito obrigado. Bom, com a nossa opinião, eu gostaria de começar, se me permitissem. A minha já dei, já pode falar. A voz é Tá. toda sua. Assim, em relação ao livro, uma coisa, tipo, que eu vi que ela valorizou bastante, né, foi em questão, tipo, a forma que ela escreveu, como a Luísa falou, que é um jeito, tipo, difícil de entender, ela quis meio que valorizar o estilo, né, do interior. Tipo, ela valorizou, ela pegou uma parte enriquecida que é nossa do Brasil e ela colocou aquilo no livro, porque o livro ele se passa tipo como se fosse uma conversa entre os moradores da roça. Então, tipo, no livro, né, respeitando as oralidades que são típicas do interior, né, e tudo mais, né, essa estrutura da narrativa, né, e ela também revela pontos de vista diferentes, né, misturando a realidade e fantasia, tipo, de uma maneira natural e envolvente. Isso eu achei interessante. E é isso, é o que eu mais tipo, gostei. A questão dela ter tipo, valorizado essa questão, essa parte aí que envolve a nossa nação, né? O país. Bom, eu vou acrescentar minha opinião aqui. Eu não quero falar muito o que eles já falaram, mas então eu só vou acrescentar um negócio assim que eu acho interessante essa história, tudo esse conto. É o fato, tipo assim, de tudo se remeter um pouco e, como diria, os jovens, o plot twist, né? Que é. Ela vai embora. Tipo, como a história é meio que dividida em duas partes, e as duas conseguem ser, de certa forma, semelhantes. Tão parecidas, né? Parecidas, cada uma em sua forma. Eu acho algo que é muito interessante, tanto que. Tipo, é como se fosse contado quase a mesma história, só que com pessoas diferentes, com algumas personalidades, perspectivas diferentes, que acabaram, como já foi dito aqui, tendo um rumo da história. Putz, Igual. isso. Pra mim foi muito semelhante, e como se remete muito a folclore, como eu falei, ela gosta muito. Suas escrituras são muito baseadas em folclore, eu acho que é bem interessante essa parte. Tipo, por mais que tenha, ela conseguiu colocar o folclore dentro de uma história onde conseguiu separar em duas partes que são ainda parecidas. Muito bom. Já todo mundo deu opinião. Eu dei minha opinião quando eu falei, então. Very good. Foi? Acabou? É isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pela professora. atenção. Isso aí, Até o próximo dia. Até só Deus sabe. Tchau, professora.